Então, quem vai ler? Elaine, por favor, pode fazer a leitura da mensagem. Elaine congelou. Coitado, que azar, hein? Que azar, rapaz. Vamos ver se ela volta aqui. Eu acho que ela caiu mesmo, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedrão. Pedro César. Sim, tudo bem, senhor Medo, Valmeni? Estava sem internet, rapaz. É isso. A Elaine capotou mesmo. A Elaine capotou. Flopou. Caiu. Agora vamos ver se ela vai entrar de novo. Mentira. Elaine, Ai, me voltou? Voltei, é com a internet aqui em casa. Tá bom. Então, vamos lá. Posso ler? Pode. Ok. Mensagem de ambientação 88. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal. E cada criatura tem o dever de conduzi-lo até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Realmente, a gente às vezes fica querendo pedir ajuda a todo mundo, querendo ficar se queixando, reclamando. Às vezes a gente quer até desabafar, mas não adianta. A nossa cruz, a gente pode ter, sim, as pessoas ao nosso lado, os nossos amigos, né? Enfim, mas cada um tem que carregar a sua cruz, né? E reclamar não vai ajudar nada. Eu já vivi isso, realmente. Quanto mais reclamava, mais piorava. Então, eu aprendi que, né, Maurício? Aprendi que reclamar novamente e não vai adiantar nada. Não O negócio é a solução. Exatamente. Aí, quando eu comecei a dar graças, em tudo dar graças, eu falava, Senhor. Aí, quando eu estou com um problema, eu falo, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda e tal. Eu fico pedindo ajuda, mas, assim, agradecendo. Senhor, obrigada, isso deve servir para alguma coisa, o que não é benção é lição. E aí, eu vou fazendo minha oração e aí as coisas vão se acalmando. Ok. Obrigado, Elaine. Mais alguém gostaria de comentar algo? Diga, Eu Silvânia. queria lembrar. Diga, Mauri, pode falar. Não, eu queria lembrar, ela falou em lamentação, mas ponderar com alguma pessoa ao teu lado também é muito perigoso, porque, em verdade, a doutrina fala que quando você comenta com uma pessoa do lado uma situação que é sua, na verdade você está tentando arranjar uma muleta para se arrimar um pouco mais, e isso é muito perigoso, porque aumenta a sua dívida, porque quem sabe se você não vai colocar aquele coração amoroso sofrendo por você sem que você saiba. Ele vai se perturbar muito, vai orar todas as noites. Será que seria necessário lançar mão desse amigo e difundir o seu sofrimento com mais uma pessoa? Só para tomar cuidado, porque nada nos acontece sem que seja para nosso benefício, né? Verdade. Diga, Silvânia. Boa noite a todos. Boa noite. O que eu entendo é assim, que devemos agradecer sempre toda a ajuda, mas entender que
como fala o texto, né? Que alguém te empresta, a dívida continua. Mas você tem que se arrumar internamente, porque tem algo interno que não está bom. Então, não adianta externamente te ajudarem se você não parar e não pensar. Tem algo aqui que eu preciso acertar. Então, eu acho que é isso. É gratidão por quem te ajuda, mas também, como a Mauri falou, um despertar para você ver que tem algo que você precisa acertar internamente. Obrigado, Silvânia. Bom, vamos então à nossa prece. Tá mudo, Mauri. Abre o teu áudio, Amaury, por favor. Irmãos, então vamos juntos falar assim. Paizinho do céu, como nós nos sentimos felizes, contentes mesmo, por saber que o vosso amor nos garante, por mais esta vez, perfilarmos-nos junto ao vosso amado Filho Jesus, nós que somos recalcitrantes nesse aprendizado do amor, pois que até agora não sabemos nada, não aprendemos nada, o pouquinho que nós já amealhamos, estamos conseguindo só falar, fazer é muito difícil. Dá, Paizinho, que a nossa parentela espiritual, os nossos amigos espirituais, essa falange de espíritos benfazejos que rondam as nossas salinhas de aula, qualquer que seja a casa, para nos ajudar, para nos intuir, para abrir o nosso raciocínio, vendo quadros novos, Senhor. E por graça do vosso amor, quantas pessoas nos trazem quadros novos para a repetição, para a reflexão. Então, Paizinho, pelo Cristo, nosso amado Mestre Jesus, dá que consigamos guardar um pouquinho desses ensinamentos, mais esse pouquinho, Paizinho, sabendo que agora nós é que queremos estar nessa salinha, nós é que queremos mudar, nós, embora muitos contratempos, é que queremos fazer o que é certo. Abençoa-nos, Paizinho, e esta casa que nos abriga. Graças a Deus. Em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma salinha de aula nesta noite. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Amaury. Então, vamos passar a palavra para o Valdenir e para o Carlão, que vão conduzir o nosso estudo de hoje. Só lembrar que a gente vai ler aqui, começar do item 6, do parágrafo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Começar aqui o item 6, a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Nós lemos na semana passada 2 parágrafos. Lemos o item 6 e o primeiro parágrafo do item 7. Então, nós vamos começar do item 6, só para a gente retomar a posição. E o Carlos é o nosso leitor da noite. Boa noite, pessoal. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles
é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque foge de observá-las. Da parte de um, há descaso, da de outro, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Pode prosseguir, Denis? Até aí nós lemos semana passada e comentamos, passamos o programa, o estudo inteiro, né? Falando do programa da rádio, né? Passamos o estudo inteiro discutindo esses dois parágrafos, tá? O item 6 e esse primeiro parágrafo, item 7. Agora sim, vamos recomeçar, a partir de agora, a comentar esses parágrafos seguintes. Por favor, Carlos. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. O que nós vemos aqui é que a fé é um trabalho de construção, de elaboração, um processo de elaboração, como qualquer outra virtude. Como a paciência, a resignação, a aceitação, o devotamento e tudo mais que nós aprendemos ao longo dos estudos da doutrina. As virtudes são progressivamente conquistadas ao longo do tempo. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Basta uma centelha, basta uma palavra, basta um texto, muitas vezes, para despertar naquelas pessoas a fé. Ou despertar a vontade, o desejo de caminhar, de seguir. E aí me permitam falar até de mim. Eu, ao longo do tempo, já falei aqui outras vezes, por muito tempo, eu fui ateu, mas querendo encontrar alguma coisa, querendo encontrar respostas. Eu fui buscar respostas em vários lugares. E quando eu li um texto, foi suficiente para me abrir um horizonte. E a partir daí, quando eu li esse texto, era o livro Nosso Lar, a partir daí, mudar totalmente a minha concepção de filosofia, de religião, de religiosidade, de Deus, de espiritualidade. Enfim, bastou um texto. Porque eu estava, de algum modo, já preparado para isso. Depois disso, né, estudando a minha própria vida, percebendo as minhas próprias situações, vim a saber que eu já tive, em muitas outras ocasiões, papéis dentro da religião, ou dentro do cristianismo. Pelo menos que eu saiba, dentro do cristianismo. Como católico, como evangélico. Então, esse conhecimento, de certo modo, já estava instalado em mim. O que precisava era um start. Lembrando lá o Antônio de Pádua na quarta-feira. O que precisava era alguém soprar a brasinha para que a brasinha se acendesse, né? E, a partir daí, recomeçar o seu processo. Então, o problema a situação da fé não é diferente. Então, quando, em algumas pessoas, ela parece inata, não é que ela seja inata, é que ela foi construída, ou pelo menos vem sendo construída, ao longo de muitas reencarnações, ao longo de muito tempo. Nós citamos aqui algumas vezes, e me permita lembrar, né, tem um conto do Humberto de Campos, que conta a história da Diana, de uma
um espírito que reencarna 9 vezes, na situação do corpo feminino, no sexo feminino, reencarna 9 vezes para vencer ciúmes. Então, de repente, na última reencarnação, ela não teve ciúmes. Caramba, parece inato, ela não tem ciúme. Mas é que ela construiu isso ao longo do tempo. E todos nós, pelo menos eu imagino, eu deduzo, que estamos aqui, estamos trabalhando essa nossa fé, ou essas nossas virtudes, ao longo de muitas reencarnações. Muito claro que muito antes da doutrina espírita. Com a doutrina espírita, na minha percepção, eu creio que na nossa, fica bem mais fácil o entendimento. Fica bem mais fácil, como Kardec fala, da fé raciocinada. Fica muito mais fácil entender. Eu acredito nisso, mas não como um dogma, não como artigo de fé. Eu acredito porque eu estudei, porque eu concluí, porque eu deduzi. Então, não é que ela é inata. Ela é construída vem sendo construída ao longo de muito tempo. E é o que nós precisamos fortalecer hoje. E aí a doutrina espírita, para nós, pelo menos para mim, é fantástica, é esclarecedora, é consoladora, ela ilumina caminhos, ela clareia mentes, fica muito mais fácil entender o cristianismo, entender a vida, entender Deus, entender a filosofia, entender o mundo a partir do conhecimento da doutrina espírita, a partir dos princípios básicos da doutrina espírita, especialmente, na minha percepção, do princípio da pluralidade das existências. A partir do momento que eu sei que tenho muitas existências, tudo passa a fazer sentido. Tudo faz sentido a partir daí. O que não faria sentido, o que não fazia sentido anteriormente, a partir de um processo reencarnatório, sim. Então, ele nasceu nesta condição, ele nasceu no Haiti e não na Holanda, por causa disso. Ele nasceu cego e não vidente por causa disso. Então, aí justifica-se a existência de Deus como dedução lógica, como bom senso, não como artigo de fé. E é o que Kardec nos conclama aqui, né? Parece inata. Não, não é inata. Ela é até inata em termos de construção já adquirida. Eu já construí a minha fé até a 3ª página. Brincando aqui, tá? Então, até a 3ª página está garantido. Então, quando eu vejo alguma coisa de 1ª e 2ª página, tá, sim, isso é fácil. A partir da 4ª, a gente vai começar a encontrar certa dificuldade, mas a partir do momento do esclarecimento, como a gente diz aqui, à luz da doutrina espírita, as coisas, com certeza, ficam mais fáceis de serem entendidas, de serem até aplicadas, vivenciadas, porque a partir do momento que eu entendo, eu sei por que eu estou praticando, ou por que eu devo praticar. Eu não pratico porque alguém me disse que era bom, porque alguém me disse que esse era o caminho certo. Eu deduzo. E aí está a beleza. Eu, pelo menos, agradeço todos os dias a possibilidade de ter conhecido a doutrina espírita. Que ela me abriu caminhos, me abriu horizontes, tirou um monte de obstáculos à minha frente que eu mesmo tinha colocado ao longo do tempo. Mas agora, com esse conhecimento, eu estou removendo esses obstáculos. Diga aí, Elaine. Você está muda. Oi, eu consegui agora. O que acontece? Eu, quando era criança, eu sempre tive essa coisa da fé comigo. Eu acreditava em Deus, porque assim, a minha família se dizia católica, mas a gente não frequentava a igreja. A gente não ia, só ia à missa quando era... Casamento, missa de de alguém. Entendeu? Aí, mas eu sempre... Meu pai tinha uma fé muito grande, mas ele tinha medo. Meu pai era médium, mas ele fugia, sabe?
Ele fugia muito. Então, e por isso também ele tinha vários problemas por conta disso, né? Que ele tinha medo. Aí, uma vez, eu fui numa festa de Cosme e Damião na casa da mãe da minha amiguinha. E a mãe dela recebeu a Mariazinha. E eu era muito assim de querer questionar tudo, né? Aí a Mariazinha apareceu, nela se manifestou e tal. Aí eu olhei assim, bem na cara da dona Gina. Aí falei assim: você é a Mariazinha? Mas você conhece a Gina? Aí a Mariazinha ficou me rindo assim, olhando para mim, assim, não respondeu nada. Quando eu contei isso pro meu pai me proibiu, não pude mais ir em festa nenhuma. Eu devia ter ficado calada. Aí meu padrinho me dava esses livrinhos infantis da doutrina espírita, que eu não sabia. Um monte de historinha infantil, do Carneirinho, de não sei o quê. E eu adorava aqueles livros. Eu falava, caramba, era muito legal e tal. Quando eu que eu cresci, fui ler o Livro dos Espíritos, cada pergunta que eu li, eu falava assim, é claro, é lógico, é isso aí, agora faz sentido, entendeu? Eu fiquei assim, tipo, deslumbrada. Tipo, era isso aí que... É muito engraçado, né? Que a gente... E, assim, depois a minha família também foi, né? Até meu padrinho foi conversando, minha mãe também, meu pai veio a desencarnar, e minha mãe começou a buscar essa coisa da doutrina espírita e tudo, e frequentava Humildade e Amor. Mas, assim, era uma coisa minha. Eu queria buscar isso, entendeu? A sua história lembra a história do doutor Bezerra. Quando ele leu o livro Espírito, o livro dos Espíritos, a primeira vez, segundo a narrativa dele mesmo, aliás, a narrativa do Ramiro Gama, né, que escreve os lindos casos do Bezerra de Menezes. Ele pega o bonde do centro da cidade para Tijuca e vai lendo o livro dos Espíritos. Ele diz, mas é isso que é ser espírita? Então eu sou espírita há muito tempo e eu nem sabia. Porque é coisa lógica. Porque é bom senso. Óbvio que quando se estuda o cristianismo à luz da doutrina espírita, fica tudo muito mais simples. Fica tudo muito mais fácil. E esse é o convite. Então, bem-vinda ao time. Então, você construiu a sua fé também ao longo de outras vidas, de outras reencarnações. Então, quando você toma conhecimento disso, sim, isso faz sentido. Isso está perfeito. Isso é assim. E no Lar de Lola, quando eu estava no Lar de Lola, que eu morava em Ramos, a Iana, não sei se vocês conhecem, ela fez uma palestra que foi assim perfeito, ela mostrando a diferença de acreditar e saber. Aí ela falou, eu não acredito em Deus. Ela começou assim, eu não acredito em Deus. Aí todo mundo, ela falou, eu sei que Deus existe, né? E aquilo ficou marcado para mim, porque é tipo assim, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está ali e que isso tudo faz muito sentido, é muito legal, né? O Mauro começou lá no dia do chá fraterno, começou com uma pergunta assim, né? Alguém aqui acredita em reencarnação? Eu não. E você se assustou. Eu não acredito em reencarnação, porque eu tenho certeza. Né? Eu acredito no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, na Terra plana, acredito em, sei lá, um monte de coisa. A gente vai mudando ao longo do tempo. Mas na reencarnação, eu tenho certeza, com toda certeza. Bem-vinda aí, senhora Osvaldo. Diga, Pedro. Só está faltando a Aurora. Tô dando banho na Aurora. Tá certo. Aí tô escutando aqui. Um assunto Fala aí, Pedro interessante. César. Quem falava assim sobre essa certeza da reencarnação era o professor José Jorge, Zé Jorge. do Centro Espírita Leão Denis. Agora, sobre o doutor Bezerra de Menezes, ele leu o livro nesse trajeto pequeno do centro da cidade à Tijuca, ele leu o livro dos Espíritos todo. Interessante mesmo, muito interessante. Pequeno hoje, né? Porque naquela época demorava. Naquela época, o bonde levava 2 horas para chegar. É claro que ele fez uma leitura dinâmica,
né, imagino que ele tenha lido algumas questões e, a partir daí, tudo faz sentido. Eu me lembro lá do... Eu sempre lembro do programa da rádio, né? A rádio está sempre na nossa memória. Mas um dia desse, lá com o Antônio, o Pádua, falando que até eu comentei, a gente vem para a doutrina ou pela dor ou pelo amor. E ele disse, eu não vim nem pela dor nem pelo amor. Eu vim pela lógica. Porque a doutrina espírita tem uma lógica perfeita. Então, por isso, ele está na doutrina espírita. Por isso, eu estou na doutrina espírita, pela lógica. E, lembrando aqui um discurso lá do Camille Flammarion, no sepultamento do Kardec, dizendo que Kardec foi o bom senso reencarnado. Então, bom senso reencarnado. A doutrina é puro bom senso, dentro da minha percepção, dentro da minha avaliação. Diga, Carlos. Carlos. Já que essa fé ela é construída, né, de progressos anteriores, como fica a situação daquele espírito que retorna, mas não consegue dar prosseguimento? Eu buscar um exemplo aí, por exemplo, o personagem lá do filme, né? Ele vem com uma missão e deturpa tudo aquilo que ele já tinha de conquistar. Não que ele perdeu, né? Mas aquilo que ele veio proposto a fazer, em termos de fé, ele não consegue e começa a ficar contra o seu próprio amigo. Aí, Carlos, vale lembrar, né, já falamos aqui inúmeras outras vezes, um conhecimento consolidado, a partir do momento de um conhecimento consolidado, não tem como retroagir, não tem como voltar. Mas aqueles espíritos, não só aquele, mas aqueles espíritos, né, que tiveram a incumbência, a missão de trabalhar para a doutrina, eles estão com tantas dificuldades quanto qualquer um de nós. Não é por ser desencarnado que eles têm mais informações. Estava até fazendo um estudo agora há pouco do livro Missionários da Luz, e o Alexandre dizendo, os encarnados, o Alexandre é o ministro lá, é o mensageiro lá do nosso lar. Ele disse, os encarnados imaginam que só por sermos desencarnados sabemos tudo. Porque tem uma senhora que vai perguntar a ele, lá no capítulo 11, vai perguntar a ele pelo suicídio do marido. Não acredito que meu marido tenha suicidado, meu marido foi assassinado, sei que tem lá e tal. Acho que quem lê o livro se lembra da história. E o André Luiz, mas ele foi assassinado? Não sei. Eu preciso pesquisar, eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso saber. Então, os próprios espíritos vão buscar informação. Então, esses espíritos que não conseguem cumprir a missão para a qual ele aceitou, ou ele muitas vezes escolheu, é porque não tem ainda esse conhecimento consolidado. Francisco de Assis, com todas as dificuldades, cumpriu a missão dele. Kardec, mesmo descrendo lá em princípio das mesas que giravam, isso mesa não tem nervo, não tem cérebro, ainda assim cumpriu a missão dele, porque tinha um conhecimento, tinha uma evolução consolidada. Os espíritos que falham ainda não estão com esse conhecimento consolidado. Estão em fase de. É o caso que ele fala aqui da fé. Algumas pessoas, basta uma palavrinha. Quer dizer, uma centelha basta para desenvolver. Uma centelha bastou para o Kardec fazer uma pergunta interessante. Porque até então só se fazia pergunta boba lá para os espíritos. Uma centelha, e aí, a partir daí, abre todo o conhecimento. Então, eu entendo assim, não é que eles andaram para trás, ou que fracassaram. Fracassaram no sentido de não conseguir comprovar ou cumprir a missão. Mas não tinham esse conhecimento ainda estabelecido, consolidado. Não era nem um andar para trás, porque no caso do rapaz do filme, ele recebeu essa centelha, ele chegou a trabalhar, ele via como é que era importante o trabalho, mas depois ele foi para outro Mas ele caminho, não tinha isso consolidado nele. consolidado, né?
Não, A fé dele não era inabalável, né? tanto conhecimento quanto as nossas condições morais precisam de serem consolidadas. Se não forem, nós vamos voltar e tropeçar e rever e reanalisar até que a gente vença de fato. Uma vez vencido, aí realmente a gente não vai cair mais naquele aspecto. Naquele aspecto. Em outros tantos, podemos ainda estar tropeçando até hoje. Tanto que quando eles recebem a missão de cada um, todos eles duvidam. Né? E o Será que eu Aniceto vou diz, conseguir? não, então. E o Aniceto diz, não, vamos lá, a gente vai estar com vocês, né? Coragem, não sei o que e tal. Eu falo, então, se vocês vão estar conosco, a gente vai, né? Mas todos eles estavam inseguros, não tinha ninguém ali firme. Tanto que, diante dos desafios, cada um tropeçou naquilo que era mais vulnerável. E aí, Carlos, o orgulho, o egoísmo, a cupidez falou mais alto. Um é vaidoso, ele quer aparecer. Eu sou médium, o trabalho é comigo. Eu vou te fazer um médium. Não existe isso. Então, é a vaidade que está ainda acima dessas virtudes que a gente tem em germen. Todos nós temos as virtudes em germen, porque temos as leis de Deus escritas em nós. Mas, para germinar, florescer, frutificar, é preciso trabalho. Lembrando aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou, mas a colheita é de Deus. Quem dá o fruto é Deus. Eu planto, o outro rega, o outro poda, o outro aduba. Vamos trabalhando. Mas, em última análise, é sempre de Deus o resultado final. Tudo bem? Podemos continuar? A Ô, resist... Valdemir, Sim. deixa eu fazer uma pergunta, se na verdade eu estou entendendo, como fé cega, o que eu estou entendendo. Teve um fato aqui na casa chamada Casa da Mulher, que auxilia, eu estava passando pela psicóloga lá, e um dia, aguardando a minha irmã, o moço que é o responsável, o presidente da casa, ele se queixou comigo porque um outro rapaz tinha entrado sem pedir licença e tal. Aí ele falou, o pastor tal, aí ele estava botando uma correntinha para as pessoas poderem chamar. Aí, na conversa, ele falou assim, esse é o pastor. Eu falei, mas se ele conhece o Senhor, ele achou que a intimidade poderia entrar sem pedir. Ele, não, esse é um rapaz que estava no vício, agora ele prega e... Bom, ele falou assim, aí eu peguei e falei assim, mas o Senhor... E aí ele é chamado de pastor. Aí eu falei, mas... E foi ele que colocou o rapaz para ficar doutrinando as pessoas. Eu falei, mas isso aí talvez tenha sido até indelicado, porque eu falei assim, mas se o senhor está permitindo que uma pessoa que não tem instrução, não é que ele tenha, mas na ignorância dele, ele está lendo a Bíblia e está repassando. As pessoas ignorantes que não conseguem, porque eu, na minha opinião, aquelas palavras da Bíblia são complicadas, eu me entendo mais com o Evangelho. Então, eu falei para ele assim, mas ele está passando o que ele entende. Então, ele pode estar passando muitas coisas que não são verdadeiras. E as pessoas que não entendem vão estar acreditando naquilo, né? Aí eu falei assim, o senhor, na qualidade de pastor, de ter colocado isso, não seria melhor se sentar e ver juntos essa situação, para que ele não esteja
Aí eu não sei, tá? Talvez eu tenha sido muito indelicada, mas eu tomo às vezes mais atitudes assim de querer ajudar e talvez ser assim intrusona. Mas isso aí, a partir do momento que ele está colocando o que ele entende, mesmo que não seja verdade, o que o outro está absorvendo seria essa fé cega, né? Porque vai acreditar no que ele está falando, não é? Eu não sei, meu Deus, isso seria uma fé cega, porque essa coisa de acreditar, eu já falei aqui algumas vezes, e me permite repetir, quando eu faço esse comentário aqui, o Mauro diz, o comentário é com o Valdeni e o espetáculo são conosco. Quando eu faço esses comentários, é dentro da minha percepção, dentro da minha capacidade de entendimento. Então, o Mauro pode ter uma diferente, você pode ter uma diferente. E a gente não estamos aqui, nós não estamos aqui como os donos da verdade. Nós estamos aqui, cada um no nível de compreensão diferente. Estamos cada um num degrau de uma escada. Quem está no degrau mais alto, uma percepção maior. Mas a percepção daquele que está no primeiro degrau não é falsa, pelo menos para ele. Ela é verdadeira. É o que acontece, por exemplo, com os esquizofrênicos, quando eles alucinam e veem coisas que não existem. Tem um elefante aqui na minha sala. Não adianta você falar para ele que não tem um elefante, porque para ele o elefante existe, o elefante está ali. Então não é mentira, ele não está mentindo, ele está vendo o elefante. Então, nesse caso, quando ele está fazendo a pregação, é a maneira que ele entende. E à medida que nós vamos estudando, nós vamos ampliando esse horizonte. Nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, socráticos. Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais sei que sei pouco. Porque só quem sabe tudo são os ignorantes. O ignorante conhece tudo. Então, ele não tem nenhuma dificuldade em falar sobre qualquer assunto que ele não conhece. Para ele, ele sabe de tudo. Mas quando a gente vai entrando no conhecimento, nós começamos a estudar, a internalizar esse conhecimento. Eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro, eu não sei aquilo outro. E a gente precisa ter essa coragem, como eu digo lá nas quartas-feiras na rádio, né? Precisa ter a coragem de dizer, eu não sei. Né? Na última quarta-feira, o Mauro disse, é essa questão, eu não sei. É aquela pequena questão que a gente diz, eu não sei. Eu ouço a rádio. Pois é, porque não sabemos tudo. Então, não é uma fé não raciocinada, é uma fé cega. Fé cega é aquela que a gente acredita porque alguém nos disse, porque alguém nos orientou. E aí, com todo respeito mesmo, as igrejas, especialmente a católica, que ao longo da história, ao longo do tempo, nos impôs uma determinada forma de crer. Nos impôs uma determinada forma de entender. Porque eu não podia ler a Bíblia. Pelo menos até Lutero, 1500, eu não podia ler a Bíblia. A Bíblia era latim e era interpretada por aqueles senhores, doutores da lei. Então, eles interpretavam e diziam, você acredite porque é assim. Lá no livro Nosso Lar, tem uma senhora que passou lá quase 40 anos no umbral, e quando ela vai conversar com André Luiz, ela fala da escravidão. Ela era do período da escravidão. Mas eu comprei, eu paguei missas, eu deixei o dinheiro para meu sobrinho para não sei quantas missas para mim, para fazer missa de sétimo dia, de mês, de ano, assim, mas o demônio é astucioso. Ainda assim, me levou para o inferno, ou para o purgatório. Mas os anjos conseguiram me tirar. Era a crença dela. A igreja não permitiu que ela lesse a Bíblia. A igreja não permitiu que ela se esclarecesse, pelo menos até a época. Não permitiu.
Então, era a maneira dela perceber, a maneira dela entender. Eu, pelo menos, não vejo isso aí como uma fé cega. Cega é aquela que, quando me diz, faz isso, faz isso. E aí, de novo, respeitando os companheiros de outras crenças. Mas é aquele que bota uma bomba no corpo, vai lá e explode todo mundo, eu vou para o céu. Eu vou ganhar não sei quantas leite e mel e não sei quantas virgens para ficar comigo lá no paraíso. Isso é fé cega, dentro da minha capacidade de entendimento. Tá bom? Diga aí, Mauro. Eu só queria acrescentar que essa questão da fé cega, toda vez que a gente aceita uma coisa e não sabe o porquê que aceita, você está vivendo uma fé cega. Né? Eu costumo falar, né, quando a gente vai a algumas palestras, eu pergunto lá, vem cá, você, como é que é o modelo de reunião de vocês? Ah, a gente abre uma lição e faz a leitura, depois faz a prece. Eu, tá bom, mas por que vocês abrem a lição? Qual é o motivo dessa lição? Uns dizem assim, porque sempre foi assim. Outros dizem assim, não, porque a gente usa esse momento para uma ambientação, para as pessoas serenarem do burburinho lá de fora. Olha que são visões diferentes. Um tem uma motivação, sabe o porquê está fazendo. O outro simplesmente repete um protocolo. Quem repete o protocolo está vivendo uma fé cega. Aquele que sabe o porquê faz alguma coisa, podemos até questionar os motivos, mas ele sabe o porquê está fazendo. Né? É diferente. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, obrigada. Beleza. Continuemos, Carlos. Vamos lá. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Acho que já vale um comentário aí, né? A resistência do incrédulo não é porque ele não crê, é a maneira de mostrar as coisas. E aí, de novo, me permitam colocar o meu exemplo, que aí eu posso me colocar como exemplo. Eu fui incrédulo durante muito tempo, porque me apresentavam um Deus que punia, um Deus que matava, um Deus que discriminava, um Deus preconceituoso. Então, eu fui incrédulo por isso. O dia que me mostraram um Deus justo, sim, esse Deus faz sentido. Isso tem lógica. Isso dá para aceitar. Mas, então é o que ele diz, a resistência do incrédulo deve convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que ele apresentam as coisas. O materialismo, o ateísmo, não é porque as pessoas não aceitam Deus, é aquele Deus que as pessoas querem impor. É um Deus que nós matamos em nome de Deus. Nós fazemos guerra em nome de Deus. Um Deus que gera todo esse caos, vamos chamar planetário, tá? Para não falar do universo. Né? Gera todo esse caos planetário. Essas diferenças sociais, diferenças físicas, diferenças morais. Deus criou tudo isso. Então, a partir daí, fica mais difícil, ou fica, para mim, fica impossível aceitar ou acreditar nesse Deus. Diga, Pedro César. Sobre essa questão dos incrédulos, nós podemos pegar lá o livro dos médiuns, né? Capítulo 3, quando Allan Kardec aborda o tema do método, em que ali ele apresenta muitas as razões pelas quais nós podemos assim, convencer, né, as pessoas a acreditar, né? Acreditar na questão da vida, na questão da imortalidade do espírito, essas coisas todas, na questão de Deus. E aí ele mostra, né, o materialista, os incrédulos de má fé, os incrédulos pusilanimidade, e vai aí por diante. É uma questão muito interessante aqui do livro dos médiuns, no capítulo 3. Fica aí a sugestão. A gente vai chegar lá. Depois do livro dos Espíritos, não sei, a gente vai voltar aqui, mas acho que ele vai caminhar para o livro dos médiuns. Aí é uma questão de depois a gente decidir isso aí.
Continuemos, Carlos. Desculpe ter te interrompido aí. Você está mudo. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega, é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo. Perfeito, né? Como falamos, a resistência é em função, principalmente, da maneira de apresentar. A fé necessita de uma base. E para crer, não basta ver. Olha, Kardec está superando aqui Tomé, né? Tomé, para crer, precisou ver. Kardec diz, para crer, não basta ver. Eu posso estar tendo uma alucinação. Como eu acabei de falar aqui do esquizofrênico. Ele está vendo alguma coisa que não existe. Então, para crer, não basta ver. É preciso compreender. A partir do momento que ele sabe que um elefante não pode entrar na sala, que isso é um sintoma da doença, aí ele sabe. Esse elefante não existe de verdade. E aí você pode conversar com o paciente, com o doente nessa situação, explicar para ele: o elefante não cabe na sala. Um elefante não entrou na porta por acaso, não cabe aqui dentro. Então, o que aconteceu isto é um sintoma da doença. A doença gera essa situação. Então, é isso que ele nos convoca aqui. É preciso, sobretudo, compreender, porque a fé cega já não é mais desse século. E a fé cega tira de nós, né, a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Me tira a capacidade de pensar, me tira a capacidade de decidir. Você acredita porque eu estou mandando. É aquela coisa que os antigos falavam lá, né? Meus pais, pelo menos, falavam isso. Né? Faço o que eu faço, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, essa fé cega acaba nos impondo situações que são inadmissíveis para, especialmente, século XX, XIX, XX, XXI. A partir do século XIX, fica impossível. A partir do iluminismo, fica difícil aceitar uma fé cega. A não ser pessoas ou com má vontade ou com grandes dificuldades de raciocínio. E aí a gente entende. Mas aí é pela dificuldade. E a questão da compreensão cai de novo naquilo que você tinha comentado no início, que é a questão da lógica, do questionamento, né? Das coisas terem sentido. Né? Então, se nós não chegarmos a essas conclusões, nós não compreendemos. Que a compreensão é fruto desse atrito que vai fazer com que as arestas sejam retiradas e a compreensão seja o fruto do trabalho. Então, é o que ele fala mesmo, não basta ver. Kardec viu os fenômenos, e aí? Aquilo não foi suficiente. Ele precisava fazer perguntas para elaborar uma teoria e comprovar a teoria. Quando isso aconteceu, ele compreendeu o fenômeno que acontecia e pôde descrevê-lo. A mesma coisa tem que acontecer conosco na nossa elaboração da fé. Eu não posso ter fé só porque isso aqui é bonito ou porque todo mundo faz, minha família faz, eu também vou fazer. Não. Eu tenho que entender o porquê. Por que eu creio nisso? Por que é dessa forma? Então, respondendo a essas perguntas, que vamos nós elaborarmos de foro íntimo,
é que nós vamos, então, de fato, construir essa fé raciocinada, que é a proposta que a doutrina nos dá. Porque a fé raciocinada pode encarar a razão. Em qualquer época da humanidade. Então, isso é fé raciocinada. Eu não estou fugindo da razão, não estou fugindo da lógica. Então, essa é a principal vertente, digamos assim, o principal ponto da doutrina espírita, da lógica, do raciocínio, de permitir que eu raciocine. Estude e raciocine. Continua, Carlos. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Sempre que não encontra oposição sistemática interessada. E aí a gente vai ver há muitos interesses que são contrários à lógica, contrários ao bom senso. É o que a gente estava começou a nossa conversa aqui hoje, a Verinha falando aí do materialista, ou do ateísmo dos nossos irmãos, que tem uma filosofia política diferente. Então, eu não sei qual a razão que as pessoas querem incluir o espiritismo nisso. Mas tem algum interesse que não seja, pelo menos é na minha avaliação, que não seja divulgar a doutrina espírita. A doutrina é contra aborto, contra assassinato, contra tantas outras coisas que o materialismo, ou o ateísmo, ou o comunismo tem essa percepção. E, de novo, nós estamos aqui discutindo, nem criticando quem pensa de maneira diferente. Nós só estamos colocando que, se eu não sou sistematicamente, como ele diz aqui, né, sempre que encontra uma posição sistemática interessada, se eu não sou sistematicamente interessado, se eu não estou interessado, eu vou caminhar para entender esse processo. E a gente só entende porque a gente só aceita porque compreende. Tudo bem? Comecemos aí o parágrafo, o item seguinte? Ainda faltam 8 minutos. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Parábola da figueira que secou. Item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver que acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como se secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. A gente precisa entender, isso aqui é uma parábola. Né? É uma parábola da figueira que secou. Kardec está colocando aqui como uma parábola. E as parábolas têm ensinamentos
profundos, mas também ensinamentos para o futuro. À época de Jesus, essa história era perfeitamente cabível. Agora, entendemos, mesmo dentro de uma parábola, nós precisamos separar algumas palavras. Olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Como Jesus amaldiçoaria uma árvore? Criação de Deus. Porque ela não tinha frutos, e ele diz lá, não era época de frutos. Então, se não é época de frutos, não vamos encontrar frutos. Não adianta a gente buscar, no caso do Rio de Janeiro aqui, especialmente, nos estados mais quentes, não adianta buscar agora uma manga madura num pé, você não vai encontrar. Não é época de manga. Então, a gente precisa entender que essa parábola tem muitos simbolismos. E aí, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu sugiro, tem 2 palestras no YouTube que são muito interessantes dentro desse tema. A parábola da figueira que secou. Tanto uma pelo Haroldo Dutra Dias e outra pelo Arthur Valadares. Ele falando dos sentidos, do significado de cada palavra dessa parábola. Mas vamos ver o que Kardec nos convoca ou nos esclarece a respeito dessa parábola no item 9, já que a parábola está no item 8. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Pois é, aí Kardec já começa explicando perfeitamente, claro, aqui a ideia dele. A figueira que secou é símbolo dos que apenas apresentam ou aparentam propensão para o bem. Mas que, em realidade, nada de bom produzem. E aí, no segundo momento, depois do ponto e vírgula, eu me coloco muito bem aí, porque ele diz, dos oradores que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz. Então, cara, o que Jesus está trazendo aí? Não basta ter palavras bonitas. Não basta ter um texto interessante. Ainda agora há pouco, estava conversando com um amigo espiritual numa reunião mediúnica, e um espírito simples. Foi um camponês, trabalhador do interior, e que estava hoje numa situação boa. E ele nos alertou, ou alertou a todos na reunião, estudem, porque eu não pude estudar. Mas, além de estudar, coloquem em prática os ensinamentos do Cristo. Então, essa figueira que secou é aqueles que conhecem, aqueles que têm um conhecimento muito bom, mas que não fazem bom uso. E aí, com todo respeito, eu vou colocar Saulo de Tarso. Não o Paulo, mas o Saulo, doutor da lei, que conhecia tudo da lei de Moisés, mas matava em nome da lei de Moisés. É, dentro da minha percepção, o símbolo da figueira. Aquele que aparenta ter uma situação consolidada em termos de bem, mas em realidade não tem. Então, tem só verniz as suas palavras. Vamos parar aí, né? Eu acho que vamos parar aqui. A gente para no item 9. Isso. A gente já começa no item 9. Ok. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Então, semana que vem, nós retornaremos no capítulo 19, item 9.
tá bom? Olá, Gláucia. Como vai, Gláucia Novoa? Novoa, tá sumido, hein, Novoa? Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada. Operei meu braço, muitas coisas. Bom. Então, faz a nossa prece, por favor. Faço sim. Que Jesus nos envolva, os amigos espirituais nos envolvam nesse momento, para que possamos, serenando os nossos corações, agradecermos todos os ensinamentos que nos são dados, aos amigos espirituais que nos amparam, nos assistem, aos dirigentes dos trabalhos que com tanta paciência nos esclarecem, nos iluminam nossos conhecimentos, nos colocando uma diretriz, para que esses conhecimentos tomem forma, que possamos praticá-los, que possamos semear um pouquinho do que Jesus nos deixou. E assim agradecemos e aproveitamos para pensar em alguém que nesse momento esteja precisando de uma oração, que essa pessoa seja envolvida em amor, em saúde, em paz, e também os nossos lares, para que possamos ter uma noite tranquila, um sono reparador, e que sempre que possível possamos estar aqui presentes, não só à distância, mas física, emocionalmente, de coração. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Que assim Saudade seja. de vocês. Obrigada. Nós também. Graças a Deus. Um beijo.